Circle of Inevitability, capítulo 1045. Papel branco. Invocar o papel branco? Quando Lumian viu as palavras no papel, ele ficou claramente atordoado. Um estranho tremor, surpresa e medo imediatamente brotaram das profundezas de seu coração. Teria Aurore, cujo fragmento de alma havia despertado e se fundido comigo, lutado para controlar meu corpo enquanto eu dormia, só para deixar essa frase? Teoricamente, isso deveria ser muito importante. Mas por que o papel branco? Lumian certamente se lembrava do que era o papel branco. Era a criatura contratada por Aurore, muito fraca, vinda do mundo espiritual. Além de estar espiritualmente conectada a Aurore, sua única função era carregar temporariamente uma habilidade Beyonder do contratante, e mesmo assim, era limitada a feitiços simples e fracos. O que havia para se preocupar com uma criatura tão fraca? O verdadeiro motivo da intensa reação emocional de Lumian foi: ele originalmente pensou que tudo sobre a Vila Cordu era muito claro, que todos os símbolos importantes tinham sido interpretados, quem eram todos os participantes e quais papéis eles desempenhavam eram suficientemente claros, sem mais perguntas, faltando apenas alguns detalhes específicos que não afetavam a verdade geral. Mas agora, depois que o fragmento de alma de Aurore despertou ainda mais, a primeira coisa que ela fez foi dizer a ele para invocar a criatura contratada Papel Branco. Ainda há símbolos importantes no incidente da Vila Cordu que não foram interpretados? A verdade atual não é a verdade completa? Ainda há segredos cruciais escondidos? Lumian reprimiu com força a turbulência em seu coração e rapidamente revisou os pontos principais do incidente da Vila Cordu. Inicialmente, Madame Pualis seguiu seu marido, o administrador local, Belst, até Cordu, planejando secretamente desenvolver Cordu em seu território, para estabelecer sua própria paramita. Madame Pualis começou um caso com o padre e engravidou. Aurore, influenciada pelos membros da Reunião da Mentira, tentou uma invocação de almas e teve problemas. Aurore procurou tratamento com Eu Conheço Alguém, seu estado mental oscilando até que finalmente permitiu que Roche Louise Sanson retornasse. Alguns moradores que estavam perto de Aurore foram influenciados por Roche e acreditaram na heresia da constelação, espalhando-a gradualmente para o exterior. O padre, ao lidar com os envolvidos na heresia da constelação, foi enfeitiçado por Roche e se tornou um crente na inevitabilidade. Nessa época, ou talvez mais tarde, a divindade adorada pela Ordem Aurore percebeu a anormalidade de Aurore e os problemas na Vila Cordu, e começou a planejar o retorno de Amon. Vários pastores começaram a trazer sacrifícios para a aldeia, conduzindo secretamente vários rituais. Raimundi, Ava e outros descobriram as anormalidades da vila e foram posteriormente silenciados. Eu tropecei neste assunto e quase fui morto pelo grupo do padre, felizmente salvo por Aurore. Ela também descobriu que algo estava errado. Começamos a procurar ajuda no mundo exterior, mas a abordagem verdadeiramente útil foi bloqueada pelos pequenos lagartos. Aurore estava se tornando cada vez mais Roche Louise Sanson. Eles invadiram o castelo de Madame Pualis, e o padre matou seu próprio filho. Madame Pualis deixou Cordu com seu marido, mordomo e empregada, mas deixou para trás aquele berço vazio e outros arranjos escondidos, alcançando algum propósito através do ritual final. O ritual começou oficialmente. Aurore me empurrou para fora do altar e Cordu foi posteriormente destruída. Lumian lembrou-se cuidadosamente de tudo, mas não conseguiu descobrir onde Papel Branco havia desempenhado qualquer papel importante ou papel fundamental nesses eventos. Ele serviu apenas como olhos para Aurore ou Roche em certos momentos, ajudando-as a observar alvos correspondentes e campos de batalha específicos. Entre todos os pontos-chave, o único que não está claro é qual o papel que o berço vazio de Madame Pualis e os arranjos ocultos desempenharam.
mas preliminarmente pode ser ligado ao verdadeiro nascimento do Filho de Deus, Omibela, o que não é muito questionável. Isso foi confirmado tanto pela interpretação anterior do Senhor Estrela quanto pela cena posterior de Madame Poales, aparecendo com o bebê Omibela. Será que Papel Branco observou algum detalhe que Aurore achou útil, ou melhor, estranho? No momento em que Lumian pensou nisso, ouviu uma batida na porta. Suas emoções já estavam bem mais calmas. Franca e Jena abriram a porta e entraram. A primeira olhou em volta e disse: "Sentimos que você estava acordado, mas não tínhamos aberto a porta, então viemos ver como você estava." Lumian apontou para o papel sobre a mesa e disse: "Enquanto eu dormia, Aurore pode ter despertado brevemente e usado meu corpo para deixar esta mensagem." Franca e Jena ficaram assustadas e rapidamente foram até a mesa, olhando para o papel pressionado pelo tinteiro. Papel Branco, a criatura contratada pela sua irmã? Jena lembrou-se dos relatos anteriores de Lumian. "Por que Aurore quer que você invoque o Papel Branco?" perguntou Franca, intrigada. Lumian balançou a cabeça lentamente. "Eu também não sei. Eu pensei que tudo sobre a Vila Cordu já estivesse claro, mas agora." Franca de repente teve uma inspiração e disse pensativamente: "Será que essa seria a mudança útil que apareceria depois de se tornar uma demônia da imortalidade na revelação do Senhor Tolo? Essa é a interpretação correta desse pré-requisito?" Depois de pensar um pouco, Lumian disse: "Muito provável. Eu já havia examinado as características e habilidades de uma demônia da imortalidade e não havia encontrado nada que pudesse desempenhar um papel fundamental nos eventos subsequentes. Achei que algo só surgiria quando eu levasse o presente da terra para encontrar o Mano-Mão na cidade dos exilados. Agora parece que o Senhor Tolo exigiu que eu avançasse para a demônia da imortalidade antes de tomar emprestado o presente da terra, porque assim que eu me tornasse uma demônia da imortalidade, o fragmento de alma de Aurore despertaria ainda mais, e se fundiria melhor comigo, capaz de fornecer lembretes muito importantes." "Então você está dizendo que o Papel Branco pode ter registrado informações importantes sobre Madame Poales e seu bebê Omibela?" Jena fez essa conjectura com base nas palavras de Lumian e Franca. Lumian assentiu: "Vá buscar Anthony e Ludwig lá em cima. Estou me preparando para invocar o Papel Branco agora. Como Aurore não morreu completamente, seu contrato com Papel Branco ainda existe, e como Aurore agora é parte de mim, posso invocar o Papel Branco em seu nome." Lumian queria Anthony e Ludwig presentes porque não tinha certeza de qual seria o estado do Papel Branco. Talvez eles precisassem de um espectador ou gourmet para interpretar as informações correspondentes. Tudo bem, Franca e Jena entenderam facilmente as intenções de Lumian. Depois que Anthony e Ludwig chegaram ao quarto e se posicionaram, Lumian rapidamente montou o altar. Por fim, ele tirou sua carta dos arcanos maiores, a carruagem. Enquanto colocava a carruagem, em um canto do altar, ele tirou o emblema sagrado do tolo e o pressionou sobre a carruagem. Esse assunto poderia envolver a Grande Mãe, então ele tinha que ter cuidado. Após completar todos os preparativos, Lumian observou a chama da vela queimando silenciosamente e, dentro da parede de espiritualidade, deu 2 passos para trás e gritou no antigo Hermes: "Eu." Então, Lumian mudou para Hermes: "Eu invoco em meu nome o espírito que vagueia pelo infundado, uma criatura amigável que pode ser subordinada, um companheiro contratado que pertence somente a mim." Depois de recitar o encantamento, Lumian viu a chama da vela começar a tremeluzir suavemente, assumindo um tom azul fantasmagórico. Um vento frio soprou de repente, e uma esfera transparente e borrada, como uma bolha de sabão, apareceu acima da chama da vela.
Ele encarou Lumian silenciosamente, dando a ele uma sensação de familiaridade e estranheza. Este era de fato o papel branco, exatamente como se lembrava, mas havia também uma inexplicável sensação de desconhecimento. Pelo que me lembro, Lumian de repente sentiu uma dor na cabeça. Ele franziu levemente a testa enquanto imagens passavam por sua mente. Ele se lembrou agora de que nunca tinha visto papel branco porque, antes da destruição de Cordu, ele ainda não era um Beyonder e, mesmo com a orientação de Aurore, ele não havia ativado a visão espiritual com sucesso, e em sequências baixas e médias, não era possível ver papel branco sem a visão espiritual. Suas memórias da aparição do papel branco vieram todas do fragmento de alma de Aurore. À medida que cena após cena passava, Lumian, através do fragmento de alma ainda mais desperto de Aurore, mal se lembrava das circunstâncias de sua primeira invocação do papel branco. Naquela época, o papel branco também era uma esfera frágil, parecida com uma bolha de sabão, mas parecia haver líquido dentro da esfera, um líquido transparente com tons de amarelo claro e branco leitoso. E com o passar do tempo, esses líquidos gradualmente desapareceram, e o papel branco finalmente assumiu sua forma atual. Por que houve tal mudança? Lumian olhou para o papel branco, sentindo que ele estava de fato conectado espiritualmente a ele. Mas a conexão espiritual não significava que o papel branco tivesse inteligência suficiente para entender o significado das palavras, ele só conseguia aceitar comandos simples e não conseguia responder às perguntas de Lumian. Não há nada de anormal, nada digno de nota. Franca franziu a testa, voltando o olhar para Jenna, Anthony e Ludwig. Jenna e Anthony balançaram a cabeça, indicando que também não tinham visto nenhuma informação importante contida no papel branco. Ludwig lambeu os lábios e disse suavemente: costumava ter um cheiro muito tentador, mas agora sumiu. Costumava ter um cheiro muito tentador, Franca ficou pensando. Jenna murmurou para si mesma: isso indica que realmente havia um problema, costumava haver um problema? O conhecimento que Aurore usou para invocar o papel branco veio da infusão daquele deus maligno sábio oculto, uma infusão intencional? Franca assentiu lenta e solenemente. Qual era o problema que costumava existir? Ela olhou para Ludwig novamente. Não sei, Ludwig balançou a cabeça. Nesse momento, Lumian, que estava assistindo o papel branco e ouvindo o diálogo dos companheiros, falou com uma voz grave. Se tratarmos o desastre da Vila Cordu como uma história, o que papel branco simboliza nessa história? Franca e os outros se entreolharam, cada um perdido em pensamentos. Depois de alguns segundos, Franca disse cuidadosamente: não sei o que a criatura contratual papel branco simboliza, mas quando o conceito de papel branco é conectado à história, ele simboliza. Ela fez uma pausa, com a garganta inexplicavelmente apertada e a voz inconscientemente ficando mais grave. Simboliza o estado anterior à escrita de uma história. Simboliza o começo de tudo. Ponto.